Bom, e como que eu vou saber se teve uma alteração significativa ou não? Eu primeiro preciso saber essa diferença biológica e eu tenho que conhecer também a variação da análise. Tá? E aqui eu vou falar de um conceito novo para vocês, algo que é muito novo, assim, quando a gente fala de novo no laboratório, vem aí de 10, 20 anos para cá que as pessoas começam a colocar isso no laboratório, mas isso já vem sendo estudado há mais tempo. Só que a crescente necessidade de se aprimorar essas técnicas de análise colocaram os valores de referência um pouco de lado, né? Não que eles não sejam importantes, eles continuam sendo a ferramenta mais importante que a gente tem. Só que essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que se chama diferença crítica ou RCV, ela é uma forma de você refinar a sua análise, tá? Não se preocupe com o conceito que eu vou introduzir na sequência, porque a gente vai ter esse nosso segundo momento de encontro ao vivo. Eu vou poder mostrar para vocês como é e vou poder, inclusive, fornecer algumas ferramentas através de planilhas que você vai poder aplicar isso no seu dia a dia. Bom, o que é essa diferença crítica ou RCV? É um valor percentual que pode ser ultrapassado quando duas análises consecutivas são avaliadas. Ou seja, eu pego o valor de referência e deixo ele um pouquinho de lado. Eu pego o resultado do meu paciente hoje, comparo com o resultado anterior e a partir de um certo percentual que ele ultrapassa, a gente fala que isso é significativo do ponto de vista biológico e estatístico. E quando a gente está falando de atividade física, eu fui em 2010 o introdutor dessa metodologia aqui no Brasil. As pessoas até já usavam aqui de alguma forma, mas para avaliar isso na clínica, no esporte ninguém usava ainda aqui no Brasil, eu tive a felicidade de publicar esses valores aqui pela primeira vez e esses valores eu vou fornecer para vocês na sequência. Mas, se você não está trabalhando com os você está trabalhando com os não praticantes de atividade física, ou se você não está encontrando a referência desses exames, existe um site que eu estou deixando aqui o link da descrição, posso até depois deixar no material complementar para vocês, que você coloca o nome da análise aqui, lógico que tem que colocar o nome da análise aqui em inglês, porque o site é um site europeu, e aí você vai ter esses valores de referência para um indivíduo. Tá? Então, esse percentual que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui. Quem quiser para os praticantes de atividade física, eu vou disponibilizar também o artigo. Lá no livro que eu mencionei para vocês, a gente tem uma gama desses resultados que eu fui coletando da literatura, mas aqui só para chamar a atenção de vocês, ó, se a gente avalia a CK, que é um parâmetro de lesão muscular, num praticante de atividade física, ela pode variar até 119% entre uma análise e outra. Se a gente está comparando um não praticante de atividade física, isso chega a 70%. Essa diferença de quase aqui 70% é a fisiologia do treinamento que o indivíduo está realizando. Tá? Então, os valores fisiológicos, eles mudam. Então, só para a gente ter um exemplo disso na sequência, eu vou mostrar como isso funciona. A gente pode aplicar isso tanto no monitoramento dos treinos, como também a Agência Mundial Antidoping e algumas federações internacionais utilizam essa metodologia para a detecção do doping, tá? Então, de uma forma indireta. Então, se o indivíduo está usando aquela substância, ele vai ter uma alteração que foge do padrão normal apenas do treinamento. Então, essa monitorização acontece em momentos surpresa, é o que a gente chama de testes fora de competição ou out of competition. E aí o indivíduo vai sendo avaliado e ele vai sendo comparado ele com ele mesmo, e não mais naquela faixa de referência que a gente tinha lá anteriormente de uma faixa de referência global populacional. Então, como que a gente aplica isso na prática, tá? Como você vai poder colocar isso para avaliar os seus pacientes? E olha, gente, mais uma vez ressaltando, isso é uma ferramenta nova, vocês vão começar a aprender, né? Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso antes, mas isso é uma ferramenta que você pode colocar aos poucos, escolhendo 1, 2, 3 ou 4 exames-chave para ir monitorando. Principalmente aqueles exames onde o indivíduo tem alguma sintomatologia, mas ele ainda está dentro dos valores de referência e você começa a observar uma alteração. Tá? Então vamos pegar o exemplo da CK aqui, que tem um RCV de 119. Tá? Um atleta realizou uma análise e a gente tem um valor de 250 unidades litro. Após uma semana dos treinos que estavam começando, essa CK passou para 450. A diferença entre a primeira e a segunda análise foi de 200, tá? E a diferença percentual aqui foi de 80%. Então, essa diferença ela não é significativa do ponto de vista de causar um risco de lesão para esse atleta.
Tá? Então está dentro apenas desse processo de treinamento que ele está realizando, que está ok. Tá? Agora, vamos dar o exemplo número 2. A gente tem aqui um atleta, realizou a dosagem de CK, deu 300. Após uma semana, nova coleta, deu 750. Então, um aumento bem considerável. E a gente olha que a diferença estatística é de 133%. Então, será que ele tem o risco de ter uma lesão aqui? Sim, ó, porque ele passou dos 119%, que era o limite de segurança. Então, essa é a lógica da utilização aqui. E lembrando, a gente só pode utilizar a análise atual com a análise imediatamente anterior. Eu não posso pular as análises, tá? Por isso que a gente precisa planilhar esses dados. Vamos dar um exemplo mais clássico. A pessoa está lá avaliando seu colesterol. O RCV do colesterol é 27%. Percebam, cada exame tem um valor de RCV diferente, onde você vai conseguir ou no paper ou naquele site que eu mostrei para vocês. Então, isso já foi determinado, você não precisa se preocupar com isso, isso já existe. A única coisa que você precisa saber é aplicar isso e fazer uma continha, né? Um exame anterior ou atual é aí que é o chatinho de fazer essa conta, mas como eu vou fornecer essa planilhinha para vocês depois, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar isso. Então, o paciente na primeira coleta de colesterol dele estava 175, depois de 45 dias que ele fez uma alteração lá na sua dieta, uma alteração nutricional, foi para 123, e aqui a gente tem a diferença, tá? Menos 29,7. 27% aqui é a diferença significativa. Então, percebam, esse 27% do RCV é como se fosse um módulo, ele vale tanto para cima quanto para baixo. Se caiu 29,7%, menos do que 27%, a gente tem uma alteração significativa. Tá? Então, essa é a principal utilidade dessa nova ferramenta que a gente consegue colocar no dia a dia das nossas análises. Ok?